Recebi uma ligação às 3 da manhã que mudou tudo para sempre. A voz do meu filho tremia do outro lado da linha. Mãe, preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. Aos 62 anos, já vivi o suficiente para saber quando algo está errado. Muito errado. Me casei, mãe. Ontem. O silêncio que seguiu foi como uma lâmina cortando o ar. Casei. Ontem. Sem mim. Sem ninguém da família. Sem ao menos um telefonema antes. Meu único filho, que criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou, acabará de me excluir do dia mais importante da vida dele. Por quê, Roberto? Por que escondeu isso de mim? A resposta dele me gelou até os ossos. Ela achou melhor assim, mãe. Você sabe como você é. Como eu sou. Que tipo de mãe eu tinha sido para merecer isso? Dediquei 30 anos da minha vida a esse menino. Trabalhei dupla jornada como faxineira em 3 casas diferentes. Abri mão dos meus sonhos de estudar enfermagem. Enfrentei olhares de desprezo e comentários maldosos para dar a ele tudo que eu nunca tive. Paguei escola particular, curso de inglês, faculdade de engenharia. Tudo para que ele tivesse as oportunidades que me foram negadas. E agora descobria que uma mulher que eu mal conhecia tinha mais influência sobre ele do que eu. Uma mulher que apareceu na vida dele há apenas 8 meses e já conseguiu convencê-lo de que sua própria mãe não merecia estar presente no casamento. Deitei o telefone e fiquei ali, sentada na escuridão da minha sala, sentindo o peso de décadas de sacrifício se transformando em uma dor que eu nem sabia que existia. Mas essa ligação foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, descobri que o casamento secreto era só a ponta do iceberg. Havia segredos muito mais sombrios escondidos naquela decisão. E quando finalmente descobri a verdade por trás de tudo, entendi que às vezes a maior traição vem exatamente de quem menos esperamos. A pergunta que não me sai da cabeça é: será que conhecemos realmente as pessoas que amamos? Nos dias seguintes, tentei processar o que havia acontecido. Como uma mãe que dedicou a vida inteira ao filho pode ser considerada um problema no dia do casamento dele? Fiquei me questionando se realmente tinha sido uma mãe tão ruim assim, se meus cuidados, meu amor, minha presença constante tinham se tornado um fardo para ele. Comecei a relembrar os últimos meses. Roberto havia mudado. As visitas ficaram mais raras, as conversas mais curtas, sempre com pressa. Quando perguntava sobre a namorada, ele desconversava. Vocês vão se conhecer melhor no futuro, mãe. Que futuro? Agora entendia que não havia futuro planejado para mim na vida dele. Durante anos, imaginei como seria o casamento do meu filho. Via-me ajudando a escolher o local, conhecendo a família da noiva, talvez até ajudando com os preparativos. Sonhava em usar aquele vestido azul que guardei especialmente para ocasiões importantes. Imaginava as fotos, os abraços, a emoção de ver meu menino feliz ao meu lado. Em vez disso, descobri tudo por uma ligação de madrugada. Como se fosse uma notícia ruim que se anuncia nos piores horários para causar menos impacto. Comecei a entender por que tantas pessoas escolhem permanecer aqui, acompanhando cada revelação dessas histórias. Porque a dor da exclusão familiar é algo que vai muito além das palavras. É uma ferida que sangra em silêncio, que nos faz questionar nosso valor como pessoas, como mães, como mulheres. Mas conforme os dias passaram, comecei a notar detalhes estranhos nas poucas conversas que tivemos após o casamento. Comentários soltos, meias palavras, um nervosismo que não combinava com a felicidade de um recém-casado. Roberto estava escondendo algo muito maior do que um simples casamento secreto. A primeira pista chegou 3 semanas depois do casamento. Roberto apareceu na minha casa sem avisar, coisa que não fazia há meses. Estava pálido, com olheiras profundas, as mãos tremendo ligeiramente quando pegou a xícara de café que ofereci. Mãe, você tem aqueles documentos antigos da família? Certidões, papéis do vovô, essas coisas? Estranhei a pergunta. Por que um recém-casado precisaria de documentos antigos da família, especialmente alguém que acabará de me excluir da cerimônia mais importante da vida dele? Para que você quer isso, filho? Ele desviou o olhar, fixando os olhos na janela como se procurasse uma resposta no quintal. É para uns trâmites do casamento. Papelada burocrática. Mentira. Conhecia meu filho há 30 anos. Sabia exatamente como ele ficava quando mentia.
O mesmo jeito de quando era criança e quebrava algo em casa. Os ombros tensos, a voz forçada, aquele olhar fugidio que sempre denunciava suas pequenas travessuras. Subi ao meu quarto e trouxe a caixa de sapatos onde guardava todos os documentos da família. Certidão de nascimento do meu pai, do meu avô, algumas escrituras antigas da fazenda que perdemos quando eu era jovem. Roberto folheou tudo com uma urgência que me assustou. Fotografou alguns papéis com o celular e saiu correndo, mal se despedindo. Naquela noite, não consegui dormir. Havia algo profundamente errado naquela situação. Casamentos não exigem documentos de avós falecidos. Não exigem essa pressa desesperada, essa angústia estampada no rosto de quem deveria estar vivendo a lua de mel. Comecei a juntar as peças. O casamento secreto. A exclusão da família. A busca urgente por documentos antigos. A esposa que eu mal conhecia, que apareceu do nada e em poucos meses conseguiu isolar meu filho de todos nós. Uma mulher loira, de olhos claros, que falava sobre nossa família como se fossemos uma inconveniência que precisava ser contornada. Lembrei-me de um comentário que ela fez na única vez que esteve na minha casa. Nossa, que interessante essa história da fazenda do seu avô. Deve ter sido um patrimônio considerável, né? Na época, pensei que fosse apenas curiosidade. Agora, começava a entender que talvez fosse algo muito diferente. O que estava acontecendo não era sobre amor ou privacidade. Era sobre algo muito mais calculado, muito mais sombrio. E pela primeira vez desde aquela ligação de madrugada, senti que talvez eu não fosse apenas a vítima dessa história. Decidi investigar por conta própria. Não podia simplesmente aceitar que meu filho havia se transformado em um estranho da noite para o dia. Alguma coisa ou alguém estava por trás dessa mudança radical. Comecei discretamente. Liguei para a prima dele, a Carla, que sempre foi próxima do Roberto. Ela também estava intrigada com o casamento repentino. Tia, ele nem me contou que estava namorando sério. Da última vez que conversamos, ele falava que estava solteiro e focado no trabalho. Isso me chamou a atenção. Roberto sempre foi de compartilhar suas conquistas, especialmente com a família. Quando conseguiu emprego na empresa de engenharia, ligou para todos os parentes. Quando comprou o apartamento, fez questão de mostrar cada cômodo para mim. Por que esconderia um relacionamento sério? Decidi passar pela empresa dele. Não para causar constrangimento, mas para entender melhor essa nova realidade. Conversei com a recepcionista, uma moça simpática que sempre me cumprimentava quando eu visitava Roberto no trabalho. Dona Maria, que bom ver a senhora. Soube que o Roberto se casou. Que surpresa, né? A gente nem sabia que ele estava namorando. Mais uma confirmação. Nem os colegas de trabalho sabiam do relacionamento. Como alguém esconde uma paixão tão intensa que resulta em casamento em apenas 8 meses? À noite, sentada na minha poltrona, observando as fotos do Roberto espalhadas pela sala, comecei a sentir que não estava sozinha nessa estranheza. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, porque reconhecem que às vezes as mães precisam investigar para proteger seus filhos, mesmo quando eles não percebem que estão em perigo. Peguei meu celular e fiz algo que nunca pensei que faria. Pesquisei o nome completo da nova esposa do meu filho nas redes sociais. O que descobri nas primeiras páginas me fez entender que minha intuição maternal estava mais certa do que eu imaginava. Havia um padrão ali, uma repetição que me gelou o sangue. O perfil dela nas redes sociais parecia perfeito demais. Fotos em restaurantes caros, viagens internacionais, roupas de grife. Mas quando comecei a analisar as datas, descobri algo perturbador. Todas essas postagens luxuosas começaram exatamente 8 meses atrás. Antes disso, o perfil dela era completamente diferente. Nas fotos mais antigas, ela aparecia em ambientes simples, roupas básicas, sem nenhum sinal do padrão de vida que ostentava agora. E havia algo mais inquietante: comentários de pessoas perguntando sobre um tal de Miguel em fotos antigas. Mas esses comentários haviam sido apagados. Só restavam as respostas dela dizendo: prefiro não falar sobre isso. Decidi ir mais fundo. Pesquisei o nome Miguel junto com o dela e encontrei registros de um casamento anterior. Um casamento que havia sido dissolvido há exatamente 10 meses. Miguel era um empresário bem-sucedido que havia perdido tudo em um processo de divórcio.
As matérias nos jornais locais contavam uma história familiar. Homem de meia-idade se apaixona perdidamente, casa rapidamente, e depois descobre que metade de seus bens havia sido transferida para a esposa durante o casamento. Meu coração começou a bater mais forte. O padrão estava se formando na minha mente como peças de um quebra-cabeça macabro. Uma mulher que aparece do nada, conquista homens vulneráveis, casa rapidamente, e depois desaparece com parte dos bens. Mas Roberto não tinha bens significativos. O apartamento ainda estava financiado, o carro era básico, o salário dele era bom mas não extraordinário. O que ela poderia querer com ele? Foi então que me lembrei dos documentos. A fazenda do meu avô. A escritura antiga. Mesmo perdida há décadas, aquela propriedade rural ainda constava no nome da família. E com a valorização das terras no interior, especialmente com os novos projetos de infraestrutura do governo, aquela área havia se tornado uma fortuna. O sangue gelou nas minhas veias. Ela não estava atrás do presente do Roberto. Estava atrás do passado da nossa família. E meu filho havia se tornado apenas o meio para chegar até uma herança que ele nem sabia que existia. Naquela noite, depois que Roberto saiu apressado com os documentos nas mãos, fiquei sentada na poltrona encarando a caixa vazia. O som da porta batendo ainda ecoava dentro de mim como um aviso de que algo grave estava se desenhando. O relógio marcava 2 da manhã e, mesmo exausta, o sono não vinha. A cada minuto, meu coração acelerava como se quisesse me alertar de que havia muito mais por trás daquela súbita urgência. A sala estava mergulhada em penumbra, iluminada apenas pelo reflexo prateado da lua que entrava pela cortina mal fechada. Nessa luz fria, as lembranças se misturavam às suspeitas. Eu vi a criança que ele foi, sentado no chão brincando com carrinhos, e ao mesmo tempo o homem tenso que agora escondia os olhos de mim. Era um contraste cruel, o menino que confiava em mim para proteger seus segredos e o adulto que agora parecia conspirar contra mim, mesmo sem perceber. O silêncio da casa era quase sufocante. Apenas o render da madeira sob meus pés quando levantei para beber água me lembrava de que eu ainda estava presente ali, tentando não me perder no turbilhão de pensamentos. O copo tremia em minhas mãos, refletindo a luz da cozinha como um fragmento de vidro prestes a se partir. Eu não sabia se tremia de medo ou de raiva, mas sentia que algo estava prestes a se romper. Era estranho como esperança e medo podiam coexistir no mesmo peito. Uma parte de mim ainda acreditava que Roberto poderia estar apenas confuso, manipulado por circunstâncias que eu desconhecia. Mas outra parte, mais amarga, já entendia que havia forças maiores em jogo, forças que usavam meu filho como peça de um tabuleiro que eu só começava a enxergar. Encostei a testa no vidro frio da janela e fiquei olhando o quintal iluminado pela lua. As sombras das árvores se moviam lentamente com o vento, como se dançassem em silêncio. E eu sabia, naquele instante suspenso, que as sombras dentro da minha casa estavam se alongando também, prontas para revelar segredos que até então permaneciam escondidos. Nos dias seguintes, a ausência de respostas claras começou a pesar sobre cada gesto do meu filho. Ele já não me ligava como antes, evitava permanecer muito tempo em casa, e quando vinha, parecia sempre carregar uma pressa invisível, como alguém que tem medo de ser descoberto. Essa mudança não era apenas perceptível para mim. A própria atmosfera da casa havia se transformado. O espaço que antes guardava nossas conversas longas agora era um cenário de palavras cortadas e olhares desviados. Foi nesse vazio que comecei a enxergar com mais nitidez o impacto de cada ação. O simples fato de ter entregado aqueles documentos havia alterado a dinâmica entre nós. Como se, ao abrir aquela caixa de memórias familiares, eu tivesse também aberto a porta para algo muito maior e mais perigoso. Era impossível não pensar nas consequências. Uma escolha aparentemente pequena, um gesto de confiança, podia desencadear uma reação em cadeia que mudaria tudo. Na minha mente, a imagem era clara. Um tabuleiro de xadrez iluminado por uma luz fraca, cada peça movida com cuidado, cada jogada carregando um peso maior do que parecia. De um lado, meu filho e aquela mulher, avançando com rapidez. Do outro, eu, observando em silêncio, planejando, mas ainda sem revelar minha jogada. Esse contraste entre ação e reação me consumia, e ao mesmo tempo me fortalecia. Porque, no fundo, eu sabia que o jogo só termina quando todas as peças se revelam. É curioso como, ao compartilhar algo assim, muitas pessoas encontram ecos de suas próprias experiências.
Talvez você também já tenha sentido esse estranhamento, essa sensação de que alguém próximo esconde algo que pode mudar completamente sua vida. Se essa reflexão desperta algo em você, deixar suas palavras registradas pode ser mais do que uma resposta. Pode ser um testemunho silencioso de que não estamos sozinhos diante dessas dores. E quanto mais eu observava os movimentos deles, mais claro ficava que não se tratava de um simples casamento secreto. Havia algo maior, oculto, que apenas esperava o momento certo para vir à tona. Eu podia sentir essa revelação se aproximando, como uma onda que cresce ao longe e ameaça engolir tudo quando finalmente alcançar a margem. A cada encontro com Roberto, percebia que ele se afastava mais da pessoa que eu conhecia. Havia sempre uma sombra em seu olhar, como se carregasse um segredo pesado demais para sustentar. Quando ele falava, suas frases vinham incompletas, cheias de pausas desconfortáveis. Era como assistir alguém tentando esconder um incêndio atrás de uma cortina fina. A fumaça escapava pelas bordas, impossível de disfarçar. E eu, no silêncio da minha observação, começava a perceber que as consequências iam além do nosso vínculo. Era como se a trama que se desenrolava dentro da minha casa tivesse o poder de afetar toda a memória da família. Como se um fio puxado de repente pudesse desfazer o tecido inteiro. Aqueles documentos que ele levou não eram apenas papéis amarelados pelo tempo. Eram histórias, raízes, cicatrizes que mantinham viva a lembrança de quem fomos. Agora, cada assinatura fotografada, cada escritura manuseada com pressa, transformava-se em peça de um quebra-cabeça maior. O contraste era inevitável. De um lado, a esperança de que ele ainda pudesse acordar do torpor em que vivia. Do outro, o desafio de encarar a possibilidade de que estivesse cada vez mais enredado em algo perigoso demais para controlar. Era como caminhar por uma estrada iluminada apenas pela lua, sabendo que a qualquer momento uma nuvem densa poderia apagar toda a luz. As noites se tornaram longas e densas. Eu me via sentada na sala, rodeada por fotografias antigas, sentindo o peso de cada olhar congelado no tempo. Sorrisos do passado me lembravam daquilo que poderia ser perdido para sempre. E ao mesmo tempo, um pressentimento se fazia cada vez mais forte. Havia algo na pressa dele, na forma como ela surgira em nossas vidas, que não era coincidência. Era impossível ignorar. Quanto mais observava, mais claro ficava que as peças estavam se movendo rápido demais. Como se uma revelação estivesse prestes a transbordar, não importa o quanto tentassem escondê-la. E eu sabia, no fundo, que quando esse momento chegasse, nada mais permaneceria intacto. O que mais me inquietava não era apenas a pressa de Roberto, mas a ausência de alegria em seus gestos. Era como se ele tivesse perdido o brilho dos olhos, aquele mesmo brilho que carregava desde criança, quando corria pelo quintal com uma bola nas mãos e acreditava que o mundo era infinito. Agora, havia apenas sombras, como se cada palavra dita fosse medida e cada silêncio fosse imposto. Essa mudança não podia ser explicada apenas pelo casamento secreto. Havia algo mais profundo corroendo por dentro, e a cada dia eu sentia o peso dessa transformação. O contraste me assombrava. De um lado, a luz da lembrança, um menino que ria com facilidade, que se orgulhava de me mostrar suas conquistas. Do outro, a sombra de um homem que já não me olhava nos olhos, que escondia documentos como se fossem armas de guerra. Esse choque entre passado e presente me fazia questionar se ainda havia um caminho de volta ou se o abismo já estava definido. Comecei a notar os detalhes ao redor. A casa, antes repleta de conversas e música, agora parecia abafada, como se cada parede absorvesse o peso da tensão. Até o som dos passos dele soava diferente, mais duros, mais apressados, como quem está sempre atrasado para um destino que não ousa revelar. Eu me perguntava se era medo que o movia ou se era obediência a alguém que o controlava. O desafio era não me deixar engolir pela dúvida. Porque, ao mesmo tempo que sentia vontade de acreditar que ele ainda poderia escolher a luz, também percebia que cada nova atitude o empurrava mais fundo na escuridão. Era como observar uma vela acesa no meio da tempestade. A chama ainda resistia, mas a ventania já rondava, ameaçando apagá-la a qualquer instante. E foi nesse cenário de contrastes, entre confiança e desconfiança, esperança e perda, que percebi que algo maior se erguia no horizonte. Como nuvens carregadas prestes a se romper, havia um segredo ali que já não podia mais ser contido. E quando ele viesse à tona, eu sabia que o impacto seria tão forte que mudaria para sempre o rumo de nossas vidas.
Foi nesse ponto que compreendi que a vida não estava me entregando apenas uma dor, mas também uma oportunidade rara de enxergar além das aparências. A cada gesto de frieza, a cada silêncio carregado, eu não estava apenas testemunhando o afastamento do meu filho, mas aprendendo a decifrar os sinais de um enredo que ia muito além de nós dois. Era como atravessar um corredor escuro e, de repente, encontrar uma janela aberta, por onde a luz do amanhecer insiste em entrar, mesmo contra a vontade das paredes. Eu via diante de mim um desafio imenso, mas também uma conquista silenciosa: não permitir que a dor me definisse. A imagem do menino que ele foi ainda vivia em mim, e era essa lembrança que me dava forças para encarar o homem em quem ele se transformará. Porque, no fim, a transformação não era apenas dele, era minha também. Cada lágrima que caiu no travesseiro, cada noite em claro, cada desconfiança que cresceu no meu peito me moldou de um jeito inesperado. Esse contraste entre perda e aprendizado me mostrou algo essencial. Quando tudo parece ruir, ainda podemos escolher o que salvar entre os escombros. E ao perceber isso, senti que compartilhar essa história era mais do que desabafo. Era um gesto de resistência. Porque sei que muitos que me acompanham também já enfrentaram o peso da exclusão, da traição, do silêncio que sufoca. E é por isso que, se essa narrativa tocou em algo dentro de você, deixar sua voz registrada aqui, seja com um comentário, um apoio silencioso ou mesmo escolhendo permanecer, é um ato que nos conecta e nos fortalece. Hoje, olho para trás e percebo que o verdadeiro privilégio não foi apenas sobreviver à dor, mas aprender a transformá-la em clareza. Descobrir que a sombra só existe porque a luz insiste em existir também. E é com essa certeza que encerro este trecho, não como quem fecha uma história, mas como quem abre uma porta para que cada um, à sua maneira, encontre também a força de caminhar em meio às contradições da vida. Porque, no fundo, é nesse caminho que descobrimos quem realmente somos, e quanta luz ainda podemos carregar, mesmo depois da escuridão.